Fala pessoal, beleza? Boa noite. Fechamento de mercado, tá dia 30. Espero que vocês tenham ido bem hoje, né? Hoje o preço acabou confirmando uma movimentação do fechamento de mercado de ontem, né? Já mais rápido, né? Ali dentro da abertura, né? Dando a possibilidade de pegar cerca de quase 1.000 pontos, tá? Até o alvo, né? Que a gente havia falado, né? Que a princípio era esse fundo duplo aqui, tá? E um ponto interessante, né, pessoal? Agora, né? O preço está baixo agora, né? Ele testa o fundo duplo, né? E fecha aqui acima dele, tá? A gente ainda tem esse alvo aqui do semanal, né? Tá? E aqui ele está bem próximo também da wedge do diário. E pouco abaixo aqui a gente tem aquele primeiro alvo do espelhamento lá, tá? E agora, pessoal, para mim não fica tão confortável assim já pensar direto na venda aqui, sabe? Por quê? Porque ele deu alvo, né? Ele deu alvo e ele tinha também a oportunidade, né, dos vendidos já conseguir, né, manter essa movimentação abaixo, né? Fechando aqui abaixo, tá? Dando uma ideia de mais possibilidade de que isso daqui já ia, né, vir aqui, por exemplo, testar essa wedge aqui maior, né, que é essa daqui, né, vista mais fácil aqui pelo semanal, tá? Aqui, né, essa região que tá faltando, né, a gente ter o teste dela, né, e aí tem os alvos, né, acaba apagando aqui. A gente tem aqui o segundo alvo, né, desse grande pivô aqui que está em 98 ali e 500, tá? E aí a gente tem a confluência, né, do primeiro alvo que está praticamente em cima aqui, né, dessa movimentação. Tá? Aqui, né? O primeiro alvo falta pouquinho, né? E o segundo alvo, né? São alvos que ficam faltando, né, pessoal? Só que a gente está falando de agora um cenário macro, tá? Falando de cenário macro, né, as coisas podem demorar um pouco, tá? Mas a movimentação de baixa, né, tá bem precisa, tá? Tá bem interessante. Né? E mais um ponto, né, que é bem interessante vocês observarem, às vezes é frequência, né? Para quem gosta, né, de estudar a frequência de mercado, né, a movimentação, por exemplo, dessa perna aqui, né? Tá? Muitas vezes você consegue espelhar, né, a movimentação dessa perna e esperar isso daqui de espaço, tá? Também. Só que aqui a gente está falando de um grande macro, tá? Mas no day trade isso daqui também é bem interessante, você observar o tamanho das pernas, tá? E aí é o seguinte, né, pessoal? Essa semana ainda tem amanhã, né? Hoje teve a rolagem do dólar, tá? Teve até uma movimentação ali né, bem imprecisa, né, ali. Até por isso encerrei as movimentações pela manhã, tá? Dia de rolagem geralmente é um dia um pouco mais agitado, tá? E é sempre bom lembrar disso, né? Às vezes a gente tem uma movimentação ali, você toma uma violinada, por quê? Porque você está ali, né, tentando pegar a operação, às vezes, no dia, né? De rolagem o dia inteiro, tá? E aqui ele está quase dando esse primeiro alvo, e aqui tem esse alvo aqui, né, do pivô maior, beleza? Então, vou apagar esse daqui para não ficar muita linha. E o semanal ainda se encontra dentro da barra anterior, tá? E a gente pode ter lateralidade aqui em fundo, né? Vamos falar um pouco aqui agora do diário. Como falei do diário, pessoal, para mim seria mais interessante que os vendidos, né, já tivessem realizado o rompimento, tá, dessa região. Aqui deixa um pouquinho de confirmação de que temos possibilidade desse fundo duplo, né, ter uma reação. Fundo duplo é uma figura gráfica de compra, e ela está bem localizada, né, porque ela é um fundo duplo com wedge, tá? É a figura, né, que eu havia falado para vocês, né, que seria uma movimentação, né, até esperada, né? Era uma tendência de baixa, era o primeiro teste da 9, né? Para quem acompanhou os fechamentos de mercado anterior, né, a lógica tem sido essa, tá? Que a gente vem conversando dia após dia aqui. E agora, né, ele fecha acima. Esse fechamento acima me deixa um pouco desconfortável em pensar de que o preço vai vir, né, ali nos dar esses alvos. Claro que eu posso estar completamente enganado, né? Normal. O mercado vai fazer aquilo que ele quer. Mas, né, eu gostaria de ter visto esse fechamento aqui ser abaixo, tá? Dessa mínima aqui. E não foi, né? Por enquanto ele fecha acima, então ele demonstra a leve presença, né, dos comprados aqui, tá? Ao testar essa mínima.
beleza? Então a gente dá uma olhada aqui agora nos 60 minutos, tá? Nos 60 minutos a gente teve um fechamento, um vácuo, né, pessoal, que é a presença dos vendidos, né, até o último instante, né? Acabou a presença ali dos comprados e ficou só a presença dos vendidos, né? Então não tinha ninguém querendo comprar aqui nesse nível, tá? Aqui você tem aquela mínima, né, que foi testada, tá? Essa daqui, ó, só estou prolongando ela, né? Então ela veio, teve o teste e demonstrou rejeição, tá? A princípio, né, no fechamento de ontem, né, hoje eu falei para vocês, né, que eu postei no Instagram lá cedo, né, que no diário, né, apareceu esse gatilho de venda, né, desde a abertura, né, postei cedo lá no Stories. E falei, né, que o foco do dia, né, seria vendas, né, tá, pessoal? Por quê? Porque se eu estou com um gatilho de venda no diário, para que eu vou procurar compras, né, nos 5 minutos, por exemplo? Lógico que a gente não faz isso de maneira, né, incessável, né? Você vai operar conforme sinais, conforme gatilhos, né? E conforme o entendimento da movimentação do preço, tá? Beleza? Então, assim, você teve a movimentação, o preço deu o alvo, né, que a gente havia falado, né, que seria o fundo duplo, tá? E depois do fundo duplo, né, até mantive na postagem, né, que a gente podia ter um pullback, tá? E a gente teve, né, o pullback, tá? Não chegou a 20, né? É movimentação de baixa. Isso aqui é clara movimentação de baixa, tá, pessoal? Não tem, né, o que você discutir. O preço está de um lado só das médias, as médias estão descendentes. Qual o porém, né? O porém é o diário. Né? Você viu essa rejeição a esse fundo, né? E até então, né? Você tem aqui agora uma pequena wedge, tá? Então o preço ainda pode descer, testar essa movimentação e voltar a subir. Por quê? Porque essa região aqui ela já demonstrou que há a presença dos compradores. Nesse ponto, né, os compradores, né, tomaram a movimentação. Nesse ponto, os compradores realizaram um pullback, tá? Então, se a gente não vê o rompimento real dessa movimentação aqui, né, a gente pode ter de novo mais um movimento ascendente aqui, tá? Pensando aqui, pessoal, aqui no macro, tá? Só uma ideia aqui para vocês, né? Ainda não é, né, ela ainda tem, né, essa possibilidade de fazer mais essa movimentação, mas aqui você teve, ó, uma puxada, você teve uma segunda puxada, né, e você teve aqui uma terceira puxada, né, então ali nos 60 minutos, né, você conseguia ver 3 puxadas de baixa, né, e ele fez essa movimentação aqui, né, que foi o pullback esperado, tá, que a gente havia falado, né, era um pullback, não uma reversão, tá, diário tendência de baixa, 60 minutos clara tendência de baixa, tá. E aí a gente vem dar uma olhada aqui nos 5 minutos, né, para ver o que a gente enxerga. Essa marcação aqui eu vou apagar. Ficou bem deslocada, tá? E aí a gente vem aqui dar uma olhada nos 5 minutos. Nos 5 minutos, pessoal, você tem essa wedge aqui, tá? Ele fecha em cima dela, né? E aí você tem, né, algo próximo também, uma nova possibilidade, né, de wedge. Tá? Ela não chegou a tocar essa outra aqui, tá? Que seria desse canalzinho aqui mais amplo, tá? Então você tem esse canal de baixo aqui, certo? Aqui você tem aqueles fundos, né? E aqui eu consigo até ver uma linhazinha ascendente, tá? Uma pequena linha ascendente. E ele está fechando, testando todos esses cruzamentos de região. Eu já falei para vocês em outros vídeos, né, que quando tem esses fechamentos assim, né, quando tem esse tipo de fechamento aqui, se ele tivesse fechado exatamente pouca coisa aqui testando essa região, eu já ia esperar, né, que o preço abrisse em um repique, tá? Já abrisse no repique de alta. Um repique, tá, pessoal? Não uma reversão, um repique, né, para que, né, provavelmente volte a cair, tá? O 60 está muito inclinado, né? Tem muita probabilidade, né, do preço ir testar aquelas mínimas ali. Outro porém dessa movimentação, né, que eu falo para vocês, quando tem espaço, né, ali em cima, quando a gente viu o gatilho de venda no diário, a gente tinha espaço para o preço cair. Tá? A gente tinha um alvo, né, específico, a gente tinha esse fundo duplo, tá? Da movimentação aqui. Aí o diário estava ali, né? Foi interessante, né? Você vender tal, pagou bem mais de 1000 pontos, tá? Só que agora, pessoal, a gente já está mais perto daquela região de fundo. Ele já fez o fundo duplo, né? Ele já está vindo uma terceira vez aqui testar essa região, tá? Então a gente pode ter de novo mais um repique,
outro ponto até então. Uma mínima mais alta, né, e uma mínima mais alta até então. Até agora ele não renovou mínimo, tá? Então enquanto ele não renovar essa estrutura aqui, né, de vir abaixo, tá, dessas mínimas aqui, né, isso daqui ainda pode ser mais uma estrutura de movimentação altista, tá? Por quê? Porque ele já fez mínimas mais altas, né? E se eu quero que ele venha manter, né, uma estrutura de baixa, eu preciso que ele renove essas mínimas aqui. Preciso ver um rompimento dessa região aqui. Aí eu posso trabalhar, né, inclusive agora um pivô mais próximo, né, dessa movimentação. Né, eu posso trabalhar esse pivô aqui. Aí eu vou buscar o primeiro alvo desse pivô, né, para ver dentro do intraday até onde ele pode me levar. Tá? Mas até então, né, essa movimentação aqui ainda precisa de confirmação. Então aqui, como é um fundo, né, ele deixa as coisas um pouco mais complexas já, né, porque ele já deu esse alvo aqui, já veio testar com a mínima mais alta e até então ele está com a mínima mais alta. Testou essa wedgezinha aqui, né, que é uma wedge bem inclinada, e essa outra aqui está bem próximo de testar. Então, se o preço abre aqui e não rompe, né, faz sentido para mim sim, né, pegar uns pontinhos na compra aqui, tá? Por conta dessa wedge, porque não renovou mínimas, tá? Até então, beleza, pessoal? Então tá explicado aqui, né, algumas ideias, né, tá, para amanhã, beleza? Aí eu vou colocar aqui no 1 minuto, né, para vocês darem uma olhada nisso aqui. Quando eu falo do 1 minuto, pessoal, que é possível a gente trabalhar no 1 minuto, é sempre em confluência, tá? E a gente trabalha no 1 minuto a favor de uma tendência, tá? A gente não trabalha de maneira aleatória, tá? Então, tem que ter toda uma leitura de contexto, tem que ter toda, né, uma motivação, tá? Para você estar fazendo essa operação. Eu já tinha olhado o diário, né? Já tinha falado para vocês no vídeo de ontem que os 60 minutos era, claro, a tendência de baixa, né? E que se abrisse em gap de baixa, eu ia me sentir confortável vendendo, né, até o fundo duplo. Então, ó, ele deu gatilho de venda aqui, tá? Pelo 1 minuto. Né? Voltou a subir, opa, melhor ainda. Dá para vender aqui, stop aqui em cima. Foi estopado, beleza. Né? O preço chegou perto das médias, né? Vai acontecer. Hoje aconteceu? Não. Né? Então, se você vende aqui, por exemplo, num teste da VWAP que ele estava fazendo, você pegou quase 1000 pontos, tá? De possibilidade. Aqui ele deu fundo duplo, né? Deu com 870 mais ou menos, tá? E aí ele deu o fundo duplo. E olha quantos gatilhos de venda, né, você teve aqui, né? Quantas oportunidades você teve. Preço trabalhando de um lado só das médias. Os melhores gatilhos são os que saem das médias, né? Que se aproxima, né, e começa, tá? O outro gatilho de venda. Esse daqui foi saindo da 9, tá? Testou ali quase a região da 9. Né? Esse daqui também, ó, tocou a 9, voltou a cair, né? Fez um pequeno pullback aqui, ó, e afundou pouca coisa depois. Esse gatilhozinho aqui pagou mais de 300 pontos, quase 300 pontos. Quase 300 pontos. Esse outro gatilho aqui, ó, mais 200 pontos. Esse aqui, né, que pagou bem mais de 300 pontos, pagou quase 500. Tá? Mas vejam que interessante, né, essa observação que vocês têm que ter é que os melhores gatilhos eles vão sair das médias. Tá? Por quê? Porque eles terão espaço para andar a teu favor. Tá? Ó, gatilho saindo das médias, deixam stops mais curtos, tá? E alvos mais longos, tá? Beleza? Aqui ele já tinha dado alvo, tá, pessoal? Aqui já é o fundo duplo, né? Aí a movimentação fica um pouco mais complexa, tá? E aí, né, de novo, né, uma conversa sobre o Malbrooks. Né? Aqui, ó, uma puxada, certo? Um pullback. Uma segunda puxada, né? Um pullback. Uma terceira puxada, tá? 3 mínimas, né, sendo renovadas, né, com um pequeno pullback, tá? Aqui, ó, tá? Essa mínima, né? Depois essa outra mínima, né? Ele faz um pullback, depois uma terceira mínima, tá? Então, aqui você tem uma wedge, né, por contexto, tá? Então, fiquem atentos também a essa ideia de puxadas, tá? Isso daqui auxilia bastante. Lembrando que o AL não vende, né, depois de uma terceira puxada, tá? Ele espera contexto. E aí, né, você teve, de novo, né, aquela questão de estrutura, né, pessoal? Renovando, né, vem renovando. E aqui parou. Aqui fez um fundinho mais alto. Tá? Então aqui a estrutura começou a mudar, tá? Beleza? E aqui a estrutura começa a ter uma modificação, né? Começa a deixar fundos mais altos. Né? Aqui foi aquela movimentação complexa, né? Que eu falei para vocês, que muitas vezes acontece em dia de rolagem, né? Que aí virou lateralidade, vira... Né? E foi uma movimentação chata, né? Boa para violinar, os 600 pontos, tá?
é o preço andando quase 600 pontos em 2 minutos. Tá? Isso aqui é bem complicado, tá? De estar pensando em operar, né? É melhor estar fora disso aqui. Por quê? Porque a volatilidade estava alta, né? E estava sem direção. Né? Então toda essa movimentação aqui, ó, era uma movimentação bem complicada, né? Da gente tá nela. Né? Durou isso daqui quase uma hora, né? Como eu falei para vocês, né? Eu já tinha parado aqui, depois de pegar um pouco dessa subida aqui até essa região de volume, tá? Já tinha encerrado o dia. Depois, né? Você teve Fab 4, tá? Dentro do intraday aqui. E esse Fab 4, né? Ele trouxe uma movimentaçãozinha interessante de alta, tá? Aqui, ó. Gatilho saindo das médias, ó. Seu stop não pega. Gatilho saindo das médias, tá? Boas movimentações, ó, 500 pontos, tá? Aqui, ó, gatilho saindo das médias, aqui já pagou um pouco menos, né? Demorou, mas pagou mais, né? Tá? Gatilho saindo das médias, ó, 130 pontos, gatilho saindo das médias, tá? E mantendo, né, a estrutura de alta, né? Tá renovando o máximo, né? Não tá tendo mínimas mais baixas. É bem interessante você sempre manter essa observação, né, de estrutura, tá, pessoal? Isso auxilia demais, né? Claro, né? Aqui você tem um Bull 180, né? Acabou pagando bons pontos, né? Até o topo duplo, tá? E aí, né, tem o ponto de parada do dia, né? Também dessa movimentação aqui, tá? Eu vou traçar uma fibra aqui, para a gente observar um ponto aqui, ó. Se eu estou achando que essa movimentação é um pullback, eu posso muito bem medir essa perna toda aqui, né? E observar até onde o preço vai, né? Me possibilitar essa ideia de pullback. Tem vídeos passados, né, pessoal, que a gente fala que os níveis de 38.2, 50, 61.8 são níveis de resistência, tá? Dentro de uma tendência forte, perna de baixo, o preço volta a subir, eu só espero que isso daqui seja a reversão depois que o preço já estiver acima do 61.8. Né? Posso trabalhar na ponta compradora? Posso, mas aqui quando eu chegar na região de 61.8 eu tenho que já estar mais esperto, né? Tá? 50%. Nível de correção, resistência. 61.8 é a última resistência, tá? Para o preço, né? Pensando em níveis de correção, tá? E aí você teve, né, o preço trabalhando aqui nessa região de 61.8, né? Que foi a região, né, de máxima dessa movimentação. Né? Tinha uns plots de volume ali também, né? Que havia deixado marcado, ele testou esse daqui, né? Praticamente deu um beijo nele e caiu. E aí você vê, né, algumas movimentações de venda, né, 400 pontos, tá? E aí ele vai, né, migrar para esse canalzinho aqui agora de baixa, né, pessoal, tá? Aqui no M1 precisa de um pequeno ajuste, né? Sempre acaba necessitando de um pequeno ajustezinho aqui, tá? A gente troca o time frame. E aí você tem aquela wedgezinha ali, né, dos 5 minutos, só que a gente havia deixado marcado. E como você consegue ver aqui, né, topos levemente mais altos, tá? Aqui no final da tarde, né, o preço, né, se realinha, né, para uma movimentação de baixa, e aí os gatilhos saindo das médias, né, acabam sendo mais interessantes. Né? Foi um dia com uma movimentação até bem boa, né, pessoal, para quem acabou tradando ali até mais tarde, né? Tá? Tranquilo, pessoal? Então, para amanhã ainda, né, a gente tem que lembrar que a gente está agora bem baixo, né, de novo naquela região de canal, né, então ele pode encontrar um suporte aqui e já pode dar um repique grande. Né. A gente tem que observar se esse fundo duplo aqui já vai ter eficiência. Né. Se ele tiver eficiência, essa movimentação já pode ser um bom repique de alta, tá? Um bom repique do diário, tá? Então, lembre sempre do time frame de onde você está vendo a movimentação, né? Não é um fundo duplo de 5 minutos, é um fundo duplo do diário, tá? Então um repiquezinho aqui, ó, pode ser mais de 1.000 pontos, tá? 1.500 pontos, né? Beleza, pessoal? Então atenção, né? O M60 né? Com aquela ideia, tá? De teste dessa região, né? E ver o comportamento do preço amanhã. Eu particularmente, né, como falei para vocês já algumas vezes, se o preço tivesse fechado, né, nessa barra de vácuo aqui, quase testando, né, até posso considerar essa outra wedge aqui, né, dá para esperar um certo repique ali, faria sentido para mim, tá? Ó, pegar um repique de movimentação de alta.
E aí você tem que ir acompanhando, né, para ver o comportamento desse repique, tá? Beleza? Então vamos dar uma olhadinha no dólar, bem rápida, tá, pessoal? Para não tomar muito tempo de vocês. E eu também não operei, né, o dólar hoje, tá? Tem dias que eu opero, tem dias que não. O dólar, né, o que eu havia falado para vocês no fechamento de ontem é que isso daqui ainda é uma tendência de alta, tá, pessoal? Né? As médias estão alinhadas para cima, tá? Até falei, né, para acreditar que o preço fosse cair, né, eu ainda esperaria um pullback, né, lá nos 60, né, não aqui. Tinha marcado a 20, né, como um possível suporte, né, ela está ascendente, tá? Então, as médias ascendentes, elas atuam, né, como suporte, né? E, como você pode ver, a 9 funcionou muito bem, né, como suporte aqui nessa região. Médias ascendentes, né, o preço, trabalhando de um lado só delas, né, encare as médias como suportes, tá? Beleza? Lateralidade, tá, pessoal? Algo que nem eu falei, né, região de topo, né, encontra a região de topo. Aqui estava um pouco mais afastado das médias. Ponto negativo também, né, dessa movimentação, para dizer que assim, é uma movimentação clara, né, de alta. Para ser mais clara, ela tinha que ter fechado acima pelo menos da máxima anterior, tá? Então faltou essa demonstração de interesse dos comprados, tá, de superar essa máxima, tá? Dentro da leitura do All Brooks a gente se preocupa muito, né, com superação de máxima, porque é aí que a gente observa, né, o interesse da movimentação, né? Possibilidade de gap, né, tá? Então a gente precisaria, né, de um fechamento aqui, pouca coisa acima dessa máxima, tá? Faria mais sentido, ficaria mais confortável, né, para pensar que ia ali testar esse topo duplo, né? Ou até mesmo romper ele, né? Tá? Mas por enquanto, né, tá essa lateralidade mais chata aqui, né? E por essa lateralidade mais chata, né, se tivesse testado, inclusive topo duplo ali, daria para pensar que o próximo dia, né, seria uma movimentação mais de baixa, tá, do que de alta. Pensando em lateralidade, tá, pessoal? Que às vezes a gente tem um fechamento de alta, um fechamento de baixa. É como eu trabalhei já com vocês essa ideia lá nos 60 minutos, tá? Aqui no M60, né, eu havia falado para vocês que para o preço cair mais, né, eu esperaria que ele fizesse um pullback, parasse nas médias, né, e voltasse a cair. Mas sempre lembrando, né, aquela ideia lá de que no diário, né, é tendência de alta ainda, tá, pessoal? Então, cuidado com regiões de topo, né, são regiões complicadas, tá? Assim como região de fundo, né? O índice está na região de fundo e esse daqui está na região de topo. Aqui, como estão as médias? As médias estão tentando realinhar, mas estão juntas. Médias juntas, né, me dá aquela ideia, né, de que a gente pode estar de novo, né, em ideia de lateralidade, tá? Ele testa, fecha abaixo, né? Tá? Então a gente pode ter sim amanhã uma movimentação de novo, né, de mais baixa, tá? Observação de estrutura, né, pessoal? Isso aqui você tem que estar fazendo em tempo integral, tá? Mesmo no 2 minutos, nos 5 minutos aqui, é essencial para você notar as movimentações do preço. Um topo mais baixo, um topo mais baixo. Até então, o que você está vendo? Ausência de renovação de máximo, tá? Então você está numa região de topo, mas não está vendo a máxima ser renovada. Então, se o preço para mesmo de renovar a máxima, eu vou começar a acreditar que essa movimentação aqui vai ser de baixa, tá? Igual aquilo que a gente falou lá, só que lá no índice a gente está falando dos 5 minutos. Aqui eu estou falando, tá mais visual no 60, tá? E até então, né, ele até tinha renovado umas mínimas aqui, ó. Tava numa movimentação legal de baixa, tá? Tinha uma puxada, uma segunda puxada, né? E uma boa terceira puxada. Uma wedge, né, por contexto, tá? Ele abriu num repique. Não renova máximo, não renova mínima, não renova máximo. Então, ele pode, né, por esse tipo de movimentação, né, vir testar de novo uma mínima mais baixa que essa, tá? É até interessante manter, né, já uma possibilidade aqui, ó. Por quê, pessoal? Porque se o preço, né, em determinado ponto, decide vir abaixo dessa mínima, eu já tenho um contexto e um ponto de possível parada para ele aqui. Né? Porque se eu estou pensando médias flat, lateralidade, o preço chega aqui, ou digamos, né, na pior das hipóteses, o preço abra, né, aqui embaixo, se ele já abre testando essa região, eu vou esperar um repique de alta. Por quê? Porque eu estou acreditando na lateralidade. Tá? Então a gente tem que trabalhar conforme o cenário, né, que a gente vê as médias e o preço. Tá? Com o tempo você vai cada vez se adaptando mais a esse tipo de leitura. Beleza? 5 minutos, né? Gapzão de alta, interesse comprador, tá? O preço nem volta, né, para testar as médias, assim como o índice também não fez, tá?
deixou o gatilho de compra já aqui nessa segunda barra, né? E aí pagou, né? Quase 50 pontos, né, de possibilidade. Ele praticamente fechou esse gap aqui, tá, pessoal? Faltou pouca coisa, né, para fechar esse gap aqui, ficou devendo ali, né, uns 2 pontos, tá? Então aqui, ó, vendo os gatilhos do M5, né, gap de alta, interesse comprador, tá? Gatilho de compra, 2 gatilhos, tá? E, né, quase 50 pontos, né, de possibilidade, beleza? Aqui ficou alto, esticado das médias, olha a distância que estava da 9 aqui, ó. Eu falo para vocês que os melhores gatilhos são os que saem das médias, né? Esse aqui testou a média, né, voltou a subir, ó. Veio testar 200, tá? Chegou bem próximo da 9, né? E aqui ficou bem longe, né, pessoal? Bem próximo do fechamento do gap, e acabou tendo um retorno. E aí, de novo, né, a mesma conversa. Topo, topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo. A estrutura de alta, né, tá morrendo, né? Topo mais baixo, né? Então a estrutura de alta foi pro brejo aqui, né? Tá? E aí, né, teve uma boa movimentação de baixa, tá? Depois que você observou, né, a mudança na estrutura. Se fosse manutenção de alta, né, você ia continuar vendo novas máximas, né, e novos rompimentos, beleza? Então sempre atenção à estrutura, né, pessoal? Elas dizem muito, né? Nos auxiliam bastante, né, na tomada de decisão. Uma movimentação bem clara que teve, né, foi esse PC aqui, tá? Fez um pullbackzinho aqui, ó, curto e raso, né, dentro dessa perna, 61.8, né, quase pouca coisa acima de 50%. Volta, né, a, a manutenção, né, da movimentação de baixa, tá, que vinha fazendo, tá? E aí, né, sai com a barra de ignição já gigantesca, né, pessoal, já rompendo tudo de uma vez, tá? E aí o preço vem bem próximo da região, né, do gap também, né? Hoje foi dia de ficar devendo, né? Ficou faltando pouca coisa ali para o fechamento desse pequeno gapzinho aqui, né, dos 5 minutos, e, né, volta para uma movimentação de alta, né? Que fez um cup handle, né, bem bonitinho até, tá? Para quem gosta de figuras gráficas, tá? Cup handle bem legal. E o alvo do cup handle, né, normalmente é a sua movimentação, né, espelhada para cima, tá? Regiãozinha de resistência por volume, tá? Testou ela, voltou e fechou dentro. Está um pouquinho afastado das médias, mas tem um excelente alinhamento, né? Aí você tem que sempre lembrar, né, pessoal, lá do M60, o que eu estou vendo? O que a gente falou que viu? A gente está vendo a lateralidade. O dólar está num topo, né? E está num topo onde ele não renova máximas, tá? Tá aqui a não renovação de máximas, né? Tá? Topo, 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 tá? Beleza? Então, para mudar essa estrutura eu preciso ver, né? Para eu acreditar em alta, eu preciso ver bons fechamentos acima dessa máxima, né? Ou um gap de alta, né? E as médias chegarem até o preço para continuar subindo, né? E romper esse aqui também, né? Tá? Do contrário, né? Aqui você consegue ver, né, com mais clareza a questão da lateralidade, tá? Beleza? Valeu, pessoal. Bons trades amanhã. Se gostou, né, do conteúdo, né, da leitura, tal, curte, compartilha, né, com os amigos, se inscreve no canal aí que a gente vai tentando somar, né, informações aí interessantes para vocês, beleza? Valeu!